Então, eu vou dar as instruções. Vou tentar ser objetivo, para a gente também não passar muito do horário. A primeira coisa que a gente tem que entender é que você vai colocar, você vai preencher a folha aí, né? Eu vou falar a pergunta, o número da pergunta, e aí você vai colocar aqui. Se não tem nada a ver com você, põe 0. Tá? Se tem, bem pouquinho, põe 1. Não, ó, é bastante, põe 2. E se você acha, não, isso aqui é a minha cara, tem muito a ver comigo, põe 3, tá bom? Segunda coisa que eu quero esclarecer é o seguinte. Nós já vimos sobre dons em Romanos, e esse teste é sobre os dons de Romanos. Nós vimos em Coríntios que também tem os serviços e as operações, certo? As manifestações. O dom não é para manifestação ou para serviço, é para os dons, aquela lista de 7 dons lá de Romanos, tá? Tudo bem? Podemos ir? Primeira pergunta? Vamos lá. Gosta de apresentar a verdade de Deus de uma forma inspirada e entusiasta. Deixa eu só dar uma explicação aqui. Às vezes você vai dizer, eu gosto, mas não consigo. Então você vai pôr lá 1 talvez. Por quê? Não é aquela coisa que você tem por natural, porque é o Espírito produzindo ali. Então você tem coisas que você vai responder, eu queria ser assim, mas não sou assim. Então você vai pôr lá 1 ou 0, você vai pôr o que você é, não o que você quer ser, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta, gosta de apresentar a verdade de Deus de uma forma entusiasta, inspirada? Se não tem nada a ver, 0. Bem pouquinho, 1. Tem bastante a ver, 2. É minha cara, é isso mesmo, eu consigo fazer isso, 3. Segunda pergunta, está sempre pronta para colocar em posição secundária o seu conforto pessoal a fim de suprir a necessidade de outra pessoa? De fazer alguma coisa, de socorrer alguém, de fazer alguma coisa. Então, está sempre pronto em colocar de lado, em segunda posição, segundo lugar, a sua posição pessoal, seu conforto pessoal, para que as necessidades de outra pessoa sejam atendidas, socorridas, tá? Terceira pergunta. Encontra grande alegria em explicar a verdade de um texto dentro do seu contexto. Pegar um texto bíblico, dentro do contexto, a alegria dele é conseguir pôr isso e explicar para as pessoas. Às vezes você fala assim, eu tenho alegria, mas não consigo fazer. Então pode pôr 1 ali só. Agora, não, é a minha alegria, é a minha paixão e consegue fazer 3. Quarta pergunta, dá para ir? Pode incentivar oralmente os que vacilam e estão com problemas espirituais. Chega junto, incentiva com palavras aqueles que estão vacilando ou com algum problema espiritual. Aí às vezes você fala, eu queria, mas eu não sei nem como chegar. Pode pôr 0 ou 1, tá? Não, mas eu consigo, eu chego junto. Se eu vejo alguém vacilando, alguém espiritualmente com um problema, eu vou chegar junto e vou incentivar, vou falar com essa pessoa. 5. Pode dirigir seus negócios financeiros com eficiência, de sorte que tem condições de contribuir generosamente com a obra de Deus. Consegue gerir bem seus negócios financeiros para também investir generosamente na obra de Deus. Tá. Acha fácil delegar responsabilidade, preparar outras pessoas no sentido da realização espiritual, de algo espiritual. Então ele acha fácil demandar, você faz isso, você faz aquilo, passa as responsabilidades para que as coisas andem. 7. Prontamente se sensibiliza com infortúnios alheios. Tá, a gente olha lá uma situação que nem aconteceu no Rio Grande do Sul, as enchentes, claro que vai comover a gente, mas tem gente que é tudo. Qualquer coisa que alguém está passando, qualquer dificuldade, se sensibiliza. Tem coisas que, claro, mexe com todo mundo, mas tem gente que é mais forte isso. 8. Está consciente da eficiência da persuasão de linguagem quando incentiva pessoas a examinarem seus motivos espirituais. Então ele está consciente da eficácia da sua persuasão na linguagem para incentivar outros. 9. Se eu estiver correndo muito, vocês vão falar, tá? É que são 35, então vou
dá uma puxadinha. Tem habilidade de fazer as pessoas se sentirem à vontade do seu lado. Tem habilidade de fazer a pessoa se sentir à vontade ao seu lado. 10. Tem grande alegria em descobrir fatos concernentes à Bíblia para poder passar para as outras pessoas. Tem grande alegria em descobrir fatos concernentes à Bíblia para poder passar para as outras pessoas. 11. Tem profundo interesse em incentivar pessoas no sentido de crescimento e realização espiritual. 12. Alegra-se em dar recursos materiais para que a obra seja promovida. O outro fala de coisas espirituais, aqui está falando de recursos materiais. 13. Pode supervisionar com eficiência as atividades. Pode supervisionar com eficiência as atividades. 14. Gosta de visitar pessoas no hospital ou que não podem sair de casa. Veja, não é assim, ó, é a necessidade, é meu amigo, eu tenho que ir lá. Se você pensou, eu tenho que ir lá, é 0 ou 1, tá? É aquela pessoa que nunca viu o outro na frente e está indo lá visitar. 15. Pode apresentar a palavra de Deus a um grupo de pessoas com clareza e convicção. A pessoa tem habilidade para fazer isso. Eu quero colocar só um detalhe aqui. Às vezes alguém vai dizer assim, eu consigo dentro do que eu sei. Mas isso já é uma evidência. Porque você fala, faz um ano que eu estou estudando a Bíblia, eu tenho uma limitação do conhecimento. Aquele que eu tenho, eu consigo fazer isso. Tá? 16. Sente-se feliz quando solicitada a dar assistência numa obra, seja ela qual for, dentro da igreja ou servir pessoas, mas nem precisa estar em cargo de liderança, ele quer servir. Porque tem gente que quer servir se ele for mandar, né? Aí pois é aqui. 17. Interessa-se que a verdade seja apresentada de uma forma clara, com a devida atenção ao significado das palavras. Então explica de um jeito que as pessoas entendem, explicando o que cada palavra quer dizer. Quando vai explicar, quer esses detalhes. 18. Sente-se muito bem quando trata das pessoas feridas espiritualmente. Alguém está com um problema, está ferido espiritualmente, ele quer ir lá, ele se sente bem de ir lá e ajudar essa pessoa a se recuperar. 19. Não tem nenhum problema em confiar alegremente seus recursos para que a obra de Deus seja feita. Não tem problema em confiar seus recursos para que a obra de Deus seja feita. 19. 20. Pode planejar as ações de outras pessoas com calma, dar-lhes detalhes que os capacitem a realizar o trabalho a ser feito. Então pode planejar as ações com outras pessoas, de outras pessoas com calma e dar detalhes que capacitem essa pessoa a fazer o trabalho. 21. Tem grande interesse pelos que se acham envolvidos em dificuldades. Seja qual for, não precisa ser necessariamente espiritual. A pessoa está com uma dificuldade e está querendo ver de algum jeito para ajudar. 22. E uma coisa que vocês prestem atenção no preencher, que às vezes a gente fala assim, eu estou me sentindo mal de pôr só um aqui, porque eu devia querer ajudar as pessoas. Mas às vezes você vai ajudá-las na parte mais espiritual, às vezes vai ajudá-las na parte de explicações. Cada um ajuda de uma forma que o dom que Deus tem dado, certo? A gente deve ter compaixão das pessoas, mas tem gente que não, ele se empenha nessa área. É que se mentir aqui também não tá Deus, né? E também assim, você não vai saber, não vai dar certo, só isso.
E é melhor a gente ser sincero, que nem eu falei, naquela parte de um lá que eu falei, isso daqui tá zero para mim. Não é, minha cara, não funciona para mim. 22, né? Esforça-se para obter resultados, sempre que está apresentando verdades da palavra de Deus. Ele quer ver que aquilo produziu um resultado. Depois no final, quando eu dou o gabarito, eu vou explicar algumas diferenças, porque eu sei que esse e um outro, às vezes dá uma diferença e você fica meio confuso entre um e outro. E aí na hora que eu for explicar, eu vou mostrar a diferença. 23. Se alegre em proporcionar um agradável acolhimento aos hóspedes. Gosta de hospedar pessoas, gosta de receber pessoas que estão chegando. 24. É atencioso em seu estudo bíblico e dispensa atenção à pesquisa necessária. Então ele quer estudar a Bíblia, mas ele quer pesquisar, ele quer ir a fundo. Ele não quer só tirar lições. É aquele que quer ir a fundo, quer saber os detalhes, quer pesquisar mesmo. 25. Julga poder ajudar os que têm necessidade de acolhimento sobre seus problemas pessoais. Porque às vezes a gente fala assim, eu gostaria, mas eu não tenho habilidade para lidar com isso. Mas tem gente que tem, realmente, ele chega junto e ele parece que é impulsionado para aquilo. Então, julga poder ajudar os que têm necessidade de acolhimento sobre problemas pessoais. 26. Interessa-se para que todos os departamentos da igreja recebam recursos para a realização do que precisa. Seja assistência social, seja resolver a reforma, ele está preocupado em que tenha recursos para que as coisas sejam feitas. 27. É profundamente sensível à necessidade do que a administração governe sem atrito, de sorte que cada fase da atividade seja levada a cabo com decência e com ordem. Então ele quer ver a coisa bem administrada, que não haja atrito, que cada um funcione no seu lugar, com decência e com ordem. Porque tem uns que você põe ele para liderar, vira um caos, né? 28. Sente-se feliz em trabalhar com aqueles que são ignorados pelos outros. 29. Verifica que a sua pregação leva as pessoas a um ponto de uma decisão definitiva. Ele ensina querendo que as pessoas tomem uma decisão. Então ele quer verificar se essa pregação, se esse ensino leva a pessoa a uma decisão. 30. Gosta de aliviar a carga das pessoas que ocupam posição-chave, de sorte que possam se esforçar na outra tarefa que ele tem. Então ele vai lá, o que eu posso fazer para te ajudar para você poder fazer a sua parte? É aquele cara que está por trás, ninguém vê ele, mas ele está movimentando tudo, está ajudando todo mundo. 31. Pode explicar bem como a Bíblia mantém a sua unidade. Isso é um pouquinho mais difícil do que só explicar, né? Pode explicar bem como a Bíblia mantém a sua unidade. 32. É agudamente consciente das coisas que impedem as pessoas no seu desenvolvimento espiritual e anseia por ajudar as pessoas a vencer seus problemas. Então ele sabe o que pode impedir a pessoa, que está atrapalhando a pessoa, e ele luta, ele anseia, ele tem o desejo de ajudar a pessoa a vencer os seus problemas. 33. É cuidadoso com questões do dinheiro, ora de contínuo para que haja distribuição adequada, se preocupa que as coisas sejam distribuídas de uma forma adequada. Ele não só ajuda, mas ele supervisiona para ver se está sendo usado onde deve. Não de qualquer jeito. 34. Sabe para onde vai e pode levar outros consigo. Ele sabe o que tem em mente, ele sabe o que ele quer lá na frente e consegue fazer os outros ir junto. 35. Pode se relacionar com outras pessoas emocionalmente e se dispõe a ajudá-las quando for necessário.
chora com os que choram. Agora, você vai pegar e somar as colunas, de cima para baixo, tá? Você vai somar aqui, ó, 1, 8, 15, 22, 29, soma. De cada um deles. Enquanto vão somando aí, para o pessoal em casa entender também, a gente vai tentar de vez em quando fazer umas coisas mais interativas. A gente dá a aula 1 hora, tira uma meia hora, 20 minutos para alguma... Às vezes vai abrir umas discussões também, para trazer os ensinamentos para a nossa prática. Então de vez em quando a gente vai fazer isso. Com certeza vai ter lugar que vai dar 0, 1 e tem lugar que você vai pôr lá 10, 12, porque esse é o objetivo mesmo, para evidenciar as coisas. Vamos ver o resultado então? Todo mundo somou aí? Tá. Então assim, ó, cada coluna corresponde a um dom. E a ordem é aquela de Romanos. Então a primeira coluna, a coluna do número 1, é o dom de profecia, aquele que proclama a mensagem. E ele sempre proclama com um desejo de ter uma decisão. Ele é mais veemente, ele vai mais na veia, ele vai mais direto. Tá? Ele é diferente um pouco do ensino. Às vezes ele não é bom para entrar em detalhes não, mas ele vai na veia e tem que decidir, temos que ser diferente, e pega firme ali naquela parte. A segunda coluna, a coluna do 2, é serviço. É aquele que está disposto a ajudar nas coisas práticas, arrumar cadeira, limpar chão, lavar louça, cozinhar, hospedar pessoas em casa. É o dom do serviço. Terceira coluna, do número 3, é o dom de ensino. A principal diferença do profecia para o ensino, profecia ele quer ver a pessoa decidindo. Ele é mais veemente, ele geralmente é o melhor pregador. O dom de ensino, ele não está preocupado em ver a pessoa tomando uma decisão, ele está preocupado em ver a pessoa entendendo o que o texto diz. Vai mais nos detalhes. Quarta fileira, a do 4, né? Exortação, que é como um aconselhamento, aquele conselheiro que chega, mostra onde está a dificuldade, vamos andar junto, eu vou te ajudar no que é certo, vou te ajudar a mostrar o caminho. Pega aquele que está meio manco, apoia aqui do lado e anda junto com ele. Ele trabalha muito essa área do pessoal, o ensino para levar a pessoa à maturidade de um lado pessoal, tipo um discipulado lado a lado. A quinta coluna aí é contribuição. Aquele que usa dos recursos e quer ver esses recursos bem aplicados na igreja. Ele não quer ver sendo usado de qualquer jeito não. Ele está disposto a contribuir, ajudar, mas ele quer que as coisas funcionem e que vão no lugar adequado. Sexta coluna, governo. Aquele que tem a facilidade de dirigir as coisas, de liderança, de organizar, de fazer as coisas andarem. No lado de ser um líder e puxar a carroça. E a sétima é misericórdia. É aquele que chora com os que choram, que se preocupa com o que está no hospital, que se preocupa com aquele que está sozinho em casa, que se preocupa com aquele que está sumido, que viu um lá sozinho, isolado, lá no canto, ninguém está dando atenção para ele, ele vai encostar lá e vai chegar lá. Algumas coisas que a gente tem que pensar ao fazer um teste desse. Primeiro, às vezes, o fato de a gente estar há pouco tempo estudando a palavra, às vezes a gente tem mais dificuldade de preencher um teste desse. Segundo, às vezes a gente confunde aquilo que é natural para a gente do que aquilo que a gente gostaria. Às vezes eu gostaria, mas não é o natural. E a gente tem que lembrar que Deus dá o dom para cada um e todos são igualmente necessários. Tá? Outra coisa para a gente ver é que às vezes pode ser que para você dê 2 ou 3, mais ou menos para o próximo. Você vai ficar em dúvida entre esse e esse, ou às vezes Deus usa nos dois também. Tá? Então, para mim, o que dá mais alto é serviço e misericórdia. Ensino dá em terceiro lugar. Agora, o que dá péssimo, 0 ou no máximo 1 é governo. Então, estou dando exemplo para vocês, porque cada um tem o seu dom.